Então, vamos lá, pessoal. A aula está sendo gravada a partir de agora, certo? A nossa aula de hoje é a aula 3.4 com um pedacinho da aula 4.1, certo? Hoje nós vamos começar a falar sobre teorias da ação e elementos da ação. Nós vamos estar focando no conceito de ação, né? Mas, como sempre, vamos estar dando uma olhadinha aí nos slides, que já está projetado, sobre o que nós falamos na última aula, né? Em síntese, né, de tudo que nós falamos na última aula, visto que foram muitos assuntos, né? Nós falamos sobre competência, né? Sobre a teoria da competência, conceito de competência, diferenciação entre competência e jurisdição, conceitos de prevenção, continência, conexão, princípio da perpetuatio jurisdictionis, né, que a gente até pôde fazer uma crítica a essa nomenclatura e colocar como perpetuação da competência, né, reunião de processos, enfim, tudo girando em torno da competência. Pontuamos também a competência de alguns tribunais, né, tribunais superiores, STF, STJ, né? E hoje nós vamos falar sobre a ação, né? Vamos conceituar a ação, certo? Trazer conceitos de vários autores, né, sobre a ação, falar sobre a natureza jurídica do direito de ação e suas teorias, certo? Tem 4 teorias sobre a ação, né? E também vamos falar sobre elementos da ação e as condições da ação. Certo, pessoal? Vamos nessa. Nós vimos que antes as resoluções de conflitos, né, eram resolvidos por meio da autotutela. E aí, com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, né, sem a violência, com a consecução dos princípios da dignidade da pessoa humana, né, o Estado tomou para si o poder de pacificar os conflitos, né? Agora é, na verdade, o Estado como um terceiro imparcial para julgar e pacificar os conflitos existentes, né? Ou seja, chamando para si a, a autonomia de fazer justiça, né? De pacificar os conflitos, certo, pessoal? E o ponto inicial da pacificação de conflitos se dá atualmente por meio de uma ação, certo? Então vocês vão ouvir muito falar sobre ação de alimentos, ação de obrigação de fazer, ação declaratória, né? Ação de cobrança, ação de reparação de danos, né? Sejam eles danos materiais ou danos morais, né? Enfim, uma infinidade de nomenclaturas, né, de ação. Então, o ponto inicial para se pacificar o conflito se dá atualmente por meio de uma ação. Então, perceba, nós temos antes a autotutela dos particulares, né, resolvendo os seus problemas, né, os conflitos sendo resolvidos por meio da autotutela, né, sem a intervenção de um terceiro. Agora nós temos o Estado tomando para si, né, esse poder de resolver os conflitos, certo? É o Estado agora resolvendo os conflitos, pacificando os conflitos, né? E como é que se dá essa pacificação? Essa pacificação se dá com um ponto de partida, com um ponto inicial, que é por meio da ação, certo? E ela é exercitável pelo cidadão que está interessado em resolver o conflito. Não é? Então eu quero resolver um conflito no tocante à cobrança de um título de crédito, né? De um cheque, por exemplo. Eu vou acionar o judiciário por meio de uma ação de execução de título de crédito.
né? Ou seja, eu quero eu quero que o Estado pacifique o conflito, estou levando para ele uma demanda, estou levando para ele uma ação, certo, pessoal? Então, o ponto de partida, o ponto inicial para a pacificação dos conflitos se dá por meio de uma ação, certo? Cassius Carpinella Bueno define a ação como sendo o quê? O direito subjetivo público ou, mais que isso, o direito fundamental de pedir tutela jurisdicional do Estado juiz, rompendo com a inércia do Poder Judiciário. Perceba que o professor Cassius Carpinella Bueno, ele coloca a ação como um direito fundamental, certo? De pedir ao Estado, juiz, né, que se resolva os conflitos, né, rompendo com a inércia do judiciário. Por que a inércia? Porque o Estado fica lá parado, o Estado do juiz fica parado, esperando chegar a demanda para dar o impulso oficial, né? Então, o professor Cassius Carpinella, ele assevera que a ação é um direito fundamental, né, de pedir tutela, pedir amparo jurisdicional do Estado juiz, rompendo com a inércia do Poder Judiciário. Rodrigues Lame também afirma que a ação é um direito portanto, um direito meio de buscar a tutela dos direitos materiais por meio do processo. É o direito público, subjetivo, autônomo, abstrato e instrumental de formular pretensões, com vistas à proteção do direito material fim. Então, com a finalidade de proteger o direito material fim, certo? Participando tanto do seu julgamento quanto da sua execução perante o Poder Judiciário. Então, participa, né, tanto do julgamento da lide, como também depois do julgamento da lide. Certo, pessoal? Belezinha? A jurisdição, né, é importante a gente destacar que ela é inerte, certo? Cabendo às partes romper com a inércia mediante o exercício de direito de ação. Então, como é que eu vou acionar o judiciário? Mediante o exercício do direito de ação, certo, pessoal? Então, somente assim eu vou poder movimentar a máquina pública, né? Movimentar a máquina, judiciária, né? Para ter a resolução do conflito, certo? Então, a jurisdição se mantém inerte, né? Até que uma parte, né, interessada em resolver um conflito rompe com essa inércia e aciona o judiciário, e aí por meio de uma ação, certo? Então, a ação, portanto, segundo Ada Pellegrini Grinova, Sintra e Dinamarco, a ação, portanto, é o quê? É o direito ao exercício da atividade jurisdicional. É o quê? É o direito ao exercício da atividade jurisdicional. Ou o poder de exigir esse exercício, olha que interessante. É o direito ao exercício da atividade jurisdicional. Isso é forte, É o direito que a parte tem ao exercício da atividade jurisdicional. Então, mediante o exercício da ação, provoca-se a jurisdição. Então, somente por meio da ação é que eu vou provocar a jurisdição para resolver, para solucionar um conflito, que por sua vez, se exerce através daquele complexo de atos que é o processo. E aí, como é que se exerce a jurisdição? Por meio de um complexo de atos que é o processo. Então, petição inicial, citação, contestação, intimação, notificação, enfim, uma complexidade de atos. Então, os três institutos fundamentais do direito processual, jurisdição, processo e ação, né, estão sempre diretamente relacionados ao exercício da atividade de prestação da tutela jurisdicional. Certo, pessoal? Então, é interessante essa análise, né, desses três institutos: jurisdição, processo e ação. Ok? Belezinha? Bem fácil, bem tranquilo. Avançando, nós temos que
fixar noções acerca do conceito de ação. Depois de fixada essa noção do conceito de direito de ação, conforme nós vimos, e é até interessante que vocês pesquisem, né, em outras bibliografias sobre o conceito de ação, porque tem vários autores, né, que falam sobre o direito de ação. E aí eu indico para vocês, né, o livro de Luiz Fux, né, o livro também de Fred J. Júnior, certo? Então, nós temos aí esse conceito de ação em vários autores. Beleza, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo. Agora, fixadas essas noções do conceito de direito de ação, é interessante a gente analisar qual a natureza jurídica do direito de ação, certo? Qual é a natureza jurídica do direito de ação? Nós falamos na unidade 1, né, sobre direito material e direito de ação. Essa parte consta até no livro de vocês, né? Se vocês puderem acompanhar lá, bem interessante, bem simples, no entanto, bem completa, né? Então, conforme nós vimos, o direito material, nós estamos falando agora aqui sobre a natureza jurídica de ação, né? E nós vimos na unidade 1 que o direito material é o que? Cria, define, né, regulam as relações jurídicas, né? Ou seja, por meio, na verdade, no direito material nós temos as normas, né? Cria direitos, cria obrigações. E por meio do processo, né, é que nós vamos resolver isso. Então, se há uma ofensa a um direito, a uma norma, a uma obrigação, né, no direito material, por exemplo, lá no direito civil, né, referente à cobrança de aluguéis, né? Então, utiliza-se, né, do direito processual para o que? Resolver a lide, né, por meio do poder jurisdicional, né? Então, o que se tem? O Estado juiz inerte, né, que tomou para si a função de pacificar os conflitos, de resolver os conflitos, né, fica lá inerte. E a parte, tendo um direito ofendido, por exemplo, né, pode pleitear ao Estado juiz, né, ao Poder Judiciário, que se resolva esse conflito. E ela pleiteia isso como? Por meio da ação. Certo, pessoal? Bem fácil. Agora é interessante também analisarmos sobre as teorias da ação, certo? Primeira teoria é a teoria imanentista ou civilista, que diz que o direito de ação é o próprio direito material em movimento, reagindo a uma agressão ou ameaça. O direito de ação não era visto como autônomo em relação ao direito material. Então, nesse caso, é uma teoria que está ultrapassada, né? É uma teoria que foi discutida lá no século XIX, né? E aqui a gente faz apenas esse registro histórico, certo? É o indivíduo, um poder que o indivíduo teria contra o seu adversário e não contra o Estado. É uma teoria que já está ultrapassada. Nós temos também a teoria concreta, que o principal avanço foi entender que o direito de ação é autônomo ao direito material. Olha que interessante, direito de ação autônomo ao direito material. Trata-se, portanto, do direito de um indivíduo contra o Estado, com o objetivo de obtenção de uma sentença favorável, certo? Sofreu críticas também essa teoria, ainda que ela tenha evoluído um pouco, certo? No entanto, se a ação fosse improcedente, não teria, né, ainda assim, exercido o direito de ação, só seria se fosse procedente. Então, somente a mesmo de recorte histórico que nós trazemos aqui para a nossa análise, né? Avançando, nós temos a teoria abstrata, né, do direito de ação, certo? E ela mantém o entendimento de que o direito de ação ele é autônomo, né, independente em relação ao direito material.
na mesma teoria concreta. É um direito abstrato a obtenção de um pronunciamento do Estado por meio de decisão judicial, mesmo quando se tem a improcedência houve o exercício do direito de ação. Perceba que agora, ó, havendo uma evolução, né, das outras teorias, da civilista, da concreta e da civilista e da concreta, né, chegamos agora na teoria abstrata, que já tem um avanço. Nega essa teoria a existência das denominadas condições da ação, que nós vamos ver mais à frente, que são requisitos que devem ser preenchidos para que o juiz analise, né, a pretensão que se chega ao estado juiz, né, a pretensão, a lide, né, a ação. Então, essa teoria nega isso, certo? E nós temos a teoria eclética, né? Essa teoria eclética, o direito processual brasileiro adota ela, mantém os traços principais da teoria abstrata, no sentido de que o direito de ação é autônomo e independente. Não é, no entanto, incondicional e genérico, pois só existe quando o autor tem direito a um julgamento de mérito, sendo irrelevante se favorável ou não. Então, a ação no plano concreto só se tem se for preenchida, segundo essa teoria, as condições da ação. Nós vamos ver mais à frente. Legitimidade, interesse de agir, certo? Então, essa teoria tem-se que a ação só existe se preencher as suas condições, né? Ou seja, só existe a ação se preenchidas as condições da ação. E nós temos a teoria da acessão, certo? É uma teoria mais recente, né? É uma intermediária entre a teoria abstrata pura, né, e a eclética que nós vimos agora, segundo a qual o direito de ação depende do grau de cognição do juiz, né? Se o juiz puder sumariamente, sem adentrar especificamente ao mérito, concluir pela inexistência de uma ou mais condições da ação, ele extingue o processo por carência de ação. Quais são essas condições da ação? As condições da ação, segundo o artigo 17 e 18 do novo Código de Processo Civil, é a interesse de agir e a legitimidade, seja ela ordinária ou extraordinária. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, nessa teoria, que é uma teoria intermediária entre teoria abstrata e a teoria eclética, tem-se que o direito de ação depende do grau de cognição do juiz. Se ele puder sumariamente, vendo que não tem uma das condições da ação preenchida, ele pode extinguir o processo sem adentrar o mérito, né? Sem resolver o mérito. Se ele necessitar de uma cognição mais aprofundada, então não haverá extinção sem resolução do mérito, e sim sentença de improcedência do pedido do autor, né? E aí também precisa de uma análise, né? Se tem. A crítica que se faz a essa teoria é condição da ação, não é sempre... A crítica que se faz à teoria condição da ação não é sempre condição da ação? Como é que eu posso fazer um juízo sumário, né, sem adentrar o mérito, e posso também adentrar o mérito? Então, a crítica também, reside crítica também a esse tipo, a essa teoria da ação. Mas, lembrando que o Brasil, o direito processual brasileiro, adota a teoria eclética, né, bem fácil, bem tranquilo, é um assunto que a gente pode ir avançando, certo? Importante também a gente analisar sobre os elementos identificadores da ação, certo, pessoal? Um tema bastante relevante, né? Por meio dos elementos da ação é que é possível comparar duas ou mais ações, certo?
Então, para verificar se há simultaneidade de mais de duas iguais ou, quando menos, similares, o que gera consequências importantes, inclusive no plano processual. Então, é por meio dos elementos da ação que é possível comparar duas ou mais ações, certo? Nós vamos saber aqui quais são os elementos da ação. O ordenamento jurídico brasileiro não deseja que sejam reproduzidas as mesmas ações para que os órgãos jurisdicionais diferentes julguem elas, né? Porque aí se teria uma insegurança jurídica muito grande, né? Porque poderiam ter decisões proferidas, né, totalmente diferentes para o mesmo caso concreto. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, a lei, né, não deseja que sejam reproduzidas as mesmas ações para julgamentos por órgãos jurisdicionais diferentes, certo? Então, o ordenamento jurídico brasileiro veda isso. E é assim que o artigo 337, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil assevera. Quem tem, por favor, abre aí o Código de Processo Civil para vocês, né, para a gente fazer essa leitura. Né? Lembrando agora sempre, né, que a gente vai caminhar com o Código de Processo Civil debaixo do braço para onde a gente for, junto com a Constituição, não tem para onde a gente fugir. Né? A leitura é de suma importância, primeiro para conhecer o novo Código de Processo Civil, né? E também tem uma maior facilidade, né, quando for localizar, né, sobre também ter uma leitura mais fácil, né, dos artigos, né? Também até indico, caso vocês possam, né, comprar um comentário, né, ao novo Código de Processo Civil, um manual, né, de processo civil, é bem interessante. E o artigo 337, no caput, né, a cabeça do artigo, diz o seguinte: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí tem os incisos, né? Lá no parágrafo 2º, tem dizendo o seguinte: uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Olha que interessante, pessoal. Então, uma ação ela é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Qual o nome desse fenômeno? O nome desse fenômeno é litispendência, certo? Está aí previsto no artigo, acompanha comigo, 337 do novo Código de Processo Civil. Em seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Mas como a gente está tratando do segundo aqui, a gente foca nele. Então, quando é que se vai, na verdade, desculpa, quando é que vai existir a litispendência segundo esse parágrafo 2 aí do artigo 337? Quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente. Perceba que nós falamos aqui que o ordenamento jurídico brasileiro não deseja que sejam reproduzidas as mesmas ações para julgamento por órgãos jurisdicionais diferentes, né? Ou seja, ter uma ação idêntica julgada, por exemplo, pela Justiça Federal de Vitória da Conquista e pelo juízo civil daqui de Brumado, né? Não pode, né? Porque o ordenamento jurídico brasileiro veda em razão de não se ter julgamentos incongruentes, incompatíveis, certo, pessoal? Então, a litispendência se dá quando tem dois ou mais processos, né, com idênticos, né, similares, certo? E nós podemos analisar essa identidade como verificando, no caso concreto, essa tríplice identidade. Quais são essa tríplice identidade? Está aí no artigo, no parágrafo 2º, ó, mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido, certo, pessoal? E o mesmo pedido, ok? Ou seja, para que uma ação seja considerada idêntica à outra,
todos os elementos da ação devem ser os mesmos. Então, imagine, né, uma ação com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, processando num juízo, né, de uma determinada cidade. E uma ação com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, se processando numa outra comarca, numa outra cidade, com outro juiz. Né? Nós já vimos aqui na aula passada sobre regras de prevenção, etc. e tal, dei uma estudadinha nisso, né? Falamos também sobre continência e conexão, exaustivamente até. Então, o ordenamento jurídico brasileiro veda isso, certo? Veda que ações idênticas, né, sejam julgadas por órgãos jurisdicionais diferentes. E a identidade se dá por esse triplé. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, lá no parágrafo 2º do artigo 337 do novo Código de Processo Civil. E aí podemos afirmar que os elementos da ação, né, os elementos da ação, o que acabamos de falar, partes, causa de pedir e pedido. Quem são as partes? Né? Partes, autor ou réu. Né? Quem é o autor? Quem pede a tutela jurisdicional, certo? E o réu, contra quem pede a tutela jurisdicional. Então, bem fácil, bem tranquilo. Quem é o autor? Quem pede a tutela jurisdicional. Quem aciona o Poder Judiciário, né, requerendo a tutela jurisdicional. E réu quem é? Contra quem se pede a tutela jurisdicional. Isso aí vocês já sabem, né? São chamados sujeitos parciais do processo. Por que parciais? Porque cada um tem um lado, né? Cada um tem o seu lado e cada um vai defender o seu lado, certo? Avançando, nós temos o pedido, que é a pretensão do autor ao formular sua petição inicial. Pedido, pessoal, é interessante, ele corresponde ao bem da vida pretendido pelo autor, certo? E aí ele pode ser diferenciado entre pedido mediato e pedido imediato, certo? Deixa eu ver aqui o artigo. Pronto. Abram aí no artigo, 319 do novo Código de Processo Civil, para a gente poder fazer um acompanhamento aqui legal. Ó, no artigo 319, para falarmos sobre o pedido, né? O artigo 319 do novo Código de Processo Civil diz o seguinte, ó, a petição inicial indicará. Aí nós temos o inciso 1º, 2º, 3º e 4º. O 4º diz o seguinte, ó, o pedido, então a petição inicial indicará o quê? O pedido com as suas especificações. O pedido com as suas especificações. Pessoal, o Poder Judiciário, segundo o professor Daniel Neves, ele afirma que o Poder Judiciário ele não é um órgão consultivo, em que as partes vão lá e consultam o juiz sobre uma questão ou não. Não, o Poder Judiciário está lá para resolver o conflito, para entregar ao autor, claro, se ele tiver com a razão, o direito que ele pretende receber, certo? E um desses requisitos, né, que ele pede é o que? O pedido. Ó, pronto. O pedido sobre a ótica processual, ele se subdivide em dois. O pedido mediato e o pedido imediato, certo? O pedido imediato é a providência jurisdicional que é pretendida. Exemplo, condenação do autor ou do réu, né, o autor que está pedindo, condenação do réu, né, ou ainda uma mera declaração, se for uma ação declaratória, né? Deixa
Deixa eu aceitar aqui mais um colega aqui na turma. Pronto. Ou uma ação declaratória, certo? E sobre o ponto de vista material, nós temos o pedido mediato, certo? Pedido mediato, que é isso? Que corresponde ao bem da vida pretendido pelo autor. Bem da vida que é perseguido pelo autor. O resultado prático da demanda. Esse artigo 319 é fantástico, né? E de uma linha a gente pode tirar várias questões. O que o autor pretende obter com essa ação? O que o autor pretende obter com essa demanda? Certo? Tá aí. O pedido é a pretensão do autor ao formular a sua petição inicial. Ainda nós temos um outro elemento. Outro elemento da ação, que é a causa petende, certo? Causa de pedir, que é o conjunto de fundamentos jurídicos, né? Que é levado pelo autor a juízo. Vamos lá, artigo 319, agora no inciso, pessoal, abram aí, no inciso 3º, que diz assim: a petição inicial indicará, 319 caput, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Essa é a causa de pedir, um requisito também da petição inicial do autor, certo, pessoal? É o fato e também os fundamentos jurídicos do pedido. Então, cumpre o autor narrar e demonstrar as razões jurídicas daquilo que ele está pedindo, certo? Né? Em decorrência dos fatos, né? O que teve dos fatos, né? Que é merecedor da tutela jurisdicional, né? Causa de pedir, fundamentos de fato e de direito indicados pelo autor como base da ação proposta, certo? Diz respeito aos fundamentos de fato, causa de pedir, causa petende, conjunto de fundamentos que é levado pelo autor ao juiz, né? Na verdade, a juízo hoje, né? A juízo, né? O endereçamento é ao juízo civil, né? Ao juízo criminal, não é ao juiz, né? É o fundamento, é o que se leva, né, ao poder judiciário, as razões. E o livro de vocês podem até abrir na página 184, que tem até um exemplo, né, para facilitar a identificação dos elementos de ação, né? Vai mostrar quem são as partes, né, nesse exemplo, bem fácil, bem tranquilo, ótimo exemplo, né? Vai mostrar também os pedidos, a causa de pedir, e aí vocês vão ter uma maior facilidade também em entender esse assunto, né? Vamos avançando. Então, qual seria o momento de fixação dos elementos da ação? Qual seria esse momento? Esse momento é o da petição inicial, que nós já começamos a analisar aí no artigo 319, que antigamente, no antigo Código de Processo Civil, né, antes desse de 2015, no Código de 73, era o artigo 282, né, que falava sobre a petição inicial. Agora é o artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Peço para vocês também abrirem aí o artigo 319 para a gente fazer uma leitura com mais calma, detalhada, né? Vamos lá. Então, o momento de fixação dos elementos da ação, partes, caso de pedidos, é o momento da petição inicial. É o momento que o autor delimita sua ação, identificando-a de forma a diferenciá-la de qualquer outra ação eventualmente proposta. É nessa ação, né, que o autor vai propor ao judiciário, né, que vai apresentar ao judiciário, que, de acordo com seus elementos, vai diferenciar de todas as outras, né? Porque já vimos que não é possível que tenha uma ação com mesmas partes, tenham várias ações, né,
com a mesma parte, causa de pedir e pedido. Né? Então, né, nós temos, nesse momento de fixação dos elementos da ação, que é o momento da petição inicial, é a forma que o autor vai diferenciar essa ação de qualquer outra ação. Então, cabe ao autor, no momento da propositura da petição inicial, indicar quais são as partes, qualificando-as. E aí nós temos aí, ó, artigo 319. A petição inicial indicará, vamos lá para o inciso segundo, os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, no cadastro nacional de pessoa jurídica, no CPF, no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, no momento lá quando vocês estiverem fazendo a petição inicial de vocês, vocês vão ter que qualificar as partes, né? Vocês vão ter que qualificar o autor, vão ter também que qualificar o réu. Vamos falar do inciso primeiro também, né? O livro de vocês pulou aqui, mas a gente fala também. O juízo a que é dirigida, né? Para onde vai essa ação? Isso nós falamos na última aula, na verdade, quando de competência, né? Então, vocês como advogados ou membros do Ministério Público Estadual, Federal, ou da Defensoria Pública Estadual, ou da União, né? Vocês vão ter que saber para onde vai dirigir, né? E agora se dirige ao juízo, né? No Código passado, no artigo 282, né, nós tínhamos a seguinte descrição no inciso primeiro. A petição inicial indicará o juiz. Isso, a petição inicial indicará o juiz ou o tribunal a que é dirigida. Né? E agora o novo Código de Processo Civil já muda. É ao juízo a que é dirigida. Né? Ou seja, não é para o juiz, é para o juízo. Né? Então, exemplo. Vou direcionar uma ação aqui que vai ser na vara cível da comarca de Brumado. Então, ao juízo cível da comarca de Brumado. Né? Ou então, ao juízo, né, da vara dos sistemas dos juizados especiais cíveis e criminais da comarca de Brumado. Né? Ou então, ao juízo, né, da vara federal do trabalho. Pronto. Né? Então, agora o endereçamento é ao juízo a que é dirigida, né? O endereçamento da petição inicial. E no inciso segundo, a qualificação das partes. E aí nós temos também quais são os seus pedidos, sejam eles imediatos ou imediatos, que nós já falamos também no inciso terceiro, né? Que diz o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. E no inciso quarto, né? Qual é a causa de pedir, seja ela próxima ou remota, né? O quarto diz o seguinte: o pedido com suas especificações, né? O quinto em diante nós vamos ver depois. É interessante nós falarmos aqui desses três apenas elementos, né? Partes, causa de pedir e pedidos. Pronto, aqui, ó, o artigo 319, colocado aí nos slides para vocês. Avançando, nós temos pronto. Pessoal, abram aí no artigo 329 do novo Código de Processo Civil, certo? Para a gente fazer essa análise desse artigo. O artigo 329 do Código de Processo Civil. Eu não projetei ele aqui, mas, por favor, abram aí o 329 do Código de Processo Civil para a gente fazer essa análise conjunta aqui. O 329 fala sobre, em síntese, a estabilização objetiva do pedido, certo? 329 diz assim: o autor poderá, inciso primeiro, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, o 329 ele dispõe que poderá o autor, olha que interessante, alterar o pedido ou a causa de pedir, como bem quiser, até a data da
citação do réu. Então, se o réu não foi citado ainda, o autor ele pode o quê? Alterar o pedido ou a causa de pedido da petição inicial, certo? Da forma que ele achar melhor, certo, pessoal? Então, é pacífico, né, segundo a intelecção desse artigo 329, acompanha comigo aí, inciso 1º, né, de que ainda não tendo sido formada a relação jurídica, né, processual tríplice, haveria liberdade do autor alterar o pedido, a causa de pedir, sem problema algum, né? Inclusive partes, se não teve ainda a citação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fácil. No entanto, existindo a citação, o que ocorre? A alteração desses elementos, causa de pedir, né, pedido, somente será possível ocorrer com o consentimento expresso do réu, certo? Caso contrário, a ação estará com seus elementos estabilizados. É a regra do inciso 2º, que diz assim, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Certo, pessoal? Então, são 3 os momentos considerados para a estabilidade objetiva da demanda, conforme está projetado no slide aí. Primeiro, antes da citação, não há qualquer estabilização da demanda. O autor pode livremente modificar aí a causa de pedir e o pedido. Segundo momento, está aí no 329, também acompanha aí, da citação de saneamento do processo, né, no qual o autor também pode modificar o pedido e a causa de pedir. E o terceiro momento, né, após o saneamento do processo, ocorre a estabilização objetiva definitiva, sendo proibida qualquer das partes alterar a demanda. Eu lembrei aqui agora de um artigo. Abram aí no artigo 489 do Código de Processo Civil. 489 do Código de Processo Civil. 489 do Código de Processo Civil. 489. Deixa eu ver se é esse 409 mesmo aqui. Não, não é o 489 não. Deixa eu ver se é o 459. Também não. Deixa eu ver aqui no Código de Processo Civil aqui. Só um momentinho, pessoal, que a gente faz um comentário aqui bem legal. Pronto, é o 485. É 489, não, 485. Pronto, 485 diz o seguinte, o juiz não resolverá o mérito quando? E aí tem os incisos, né? Vamos lá. Verificar a ausência de legitimidade do interesse processual, homologar a existência da ação, etc. e tal. O inciso, olha aí o inciso 8, que tem assim, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Quando o juiz homologar a desistência da ação. Se o réu ainda não ter sido citado para contestar a ação, né, será que o autor
pode pedir a desistência da ação, requerendo que seja resolvido o mérito, requerendo que seja extinto o processo sem resolução do mérito, né? Pessoal, é muito interessante esse artigo, né, sobre consentimento do réu ou não. Sem contestação do réu, não é necessária sua anuência quanto ao pedido de desistência do autor. Esse artigo ele vem consagrando, né, um entendimento jurisprudencial. O STJ já se manifestou quanto à matéria. Então, sem ter contestação do réu, não é necessária sua anuência quanto ao pedido de desistência do autor. Então, por exemplo, aciona o judiciário, né, protocola uma ação. Antes do réu ser citado ou ter apresentado contestação, segundo esse artigo e também com o entendimento jurisprudencial já do STJ, eu posso pedir a desistência da ação sem ter anuência do réu. Certo, pessoal? Então é bem interessante também esse artigo 485, né? Que a gente faz essa análise lá com o artigo 329. Beleza? Aí, ó, o parágrafo 4 diz assim: oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Agora, oferecida já a contestação, o autor não vai poder desistir da ação sem o réu dar o consentimento dele. Né? Sem contestação, pode. Com a contestação, somente o réu permitindo. A gente faz, né, essa ligação aí com o artigo 329, né? Só mesmo para citar mais alguns exemplos para vocês. Beleza? Vamos lá, gente. Avançando aqui. Condições da ação. Os requisitos necessários para a análise dos pedidos. Deixa eu aceitar mais um colega aqui na turma. Pronto. Então, as condições da ação, requisito necessário para análise dos pedidos. Vamos lá. No novo Código de Processo Civil, ó, as condições da ação foram reduzidas de 3 para 2. Né? Agora nós temos interesse e legitimidade. No Código de 73, nós tínhamos legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Agora nós temos 2 condições da ação, certo? E ela é colocada ao lado dos demais pressupostos processuais. Né? Então, contudo, as condições da ação não deixaram de existir para efeito da análise do mérito. E o artigo 17 aduz o quê? Olha lá o artigo 17. Dispõe o quê? Artigo 17 do novo Código de Processo Civil. Vamos acompanhar. Diz o seguinte: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Pronto. Então, para a pessoa, para a parte, né, para o cidadão postular em juízo, ele tem que ter interesse e ele tem que ter legitimidade. Somente assim ele vai poder postular em juízo, certo? Postular em juízo. Nós temos, ó, na figura aí nos slides, condições da ação, ó, legitimidade para a causa e nós temos interesse processual, certo, pessoal? Legitimidade e interesse. Artigo 17 que diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e ter legitimidade. E a legitimidade, ela se subdivide em 2. A legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Vinícius, tem isso no artigo 17? Tem isso no artigo 17? Não. Vai ter lá no artigo 18. Dê uma olhadinha aí no Código de Processo Civil de vocês. Artigo 18. Olha o que diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. O que é isso? Né? É essa subdivisão em legitimidade para a causa ordinária e a legitimidade para a causa extraordinária. Né?
Legitimidade ordinária é a regra do sistema processual. É o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio. É o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio. Pronto. Eu aciono o judiciário para cobrar aluguéis que foram vencidos, né? E meu inquilino não pagou. Pronto. Eu, em nome próprio, defendendo o interesse próprio, né? Fui ofendido, né? Acionei o judiciário com ação de reparação de danos morais, né? E materiais. Quem está sendo ofendido, eu, em nome próprio, defendendo interesse próprio. Essa é a regra do sistema processual, certo? Excepcionalmente, aí nós temos o artigo 18. É que alguém em nome próprio, o artigo 18, alguém em nome próprio litigue em defesa do interesse de uma outra pessoa, o interesse de terceiro, de um terceiro sujeito, né? É a chamada legitimação extraordinária. Alguém em nome próprio litigando para defender o interesse de terceiros. Vamos ver. Legitimidade se dá, está diretamente ligada à causa, né? Está diretamente ligada à titularidade do direito, né? Legitimidade ordinária. O titular do direito é o mesmo titular do meio de ação a ser utilizado para a tutela, nós já falamos sobre isso. E a legitimidade extraordinária, possibilidade sempre autorizada pela lei, a lei que vai autorizar a legitimidade extraordinária, visto que ela é uma exceção, a regra do sistema processual é a legitimidade ordinária, né? Na qual legitimidade extraordinária é aquela que defende em nome próprio o interesse de uma outra pessoa ou interesse de terceiro, né? Também chamada de substituição processual, pessoal. Aí no parágrafo único do artigo 18 e no caput também, né? Então, sendo o substituto processual o sujeito que recebeu pela lei a legitimidade extraordinária, de defender o interesse alheio em nome próprio, né? O titular do direito material tutelado, por ser diferente do sujeito que é titular do direito de ação, né? Existe alteração na titularidade do direito de ação, em razão de uma transmissão a uma pessoa diversa do direito material a ser protegido. Então, é o que? Uma pessoa em nome próprio litigando em defesa de direito de terceiro, certo? Bem interessante essa legitimidade extraordinária aí do artigo 17 e 18 do novo Código de Processo Civil. Exemplo de legitimação extraordinária. A legitimação do Ministério Público para ajuizamento de ação de investigação de paternidade, na Lei 8560. Nós temos também a legitimação para impetração da habeas corpus, né? O artigo 654 do CPP. Nós temos a legitimação para as ações coletivas, né? O artigo 5º da Lei 7347. Nós temos também a legitimação lá no artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016, né? Nós temos também a legitimação para a propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, lá do artigo 103. Quais são? Presidente da República, mesa do Senado Federal, tem lá o rol do artigo 103. Então, legitimidade extraordinária é aquele que defende em nome próprio interesse de terceiros, certo? E aí nós temos a diferenciação, né? Uma diferenciação aqui entre legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. A legitimidade para a causa é ligada diretamente ao direito material tutelado. Então, legitimidade para a causa é diretamente ao direito material tutelado. Já a legitimidade para o processo diz respeito à capacidade processual para o exercício de direitos em juízo. Então, nós temos essa diferenciação, legitimidade para a causa, legitimidade para o processo. Pronto. A genitora ou genitor, né,
com ação, protocolam a ação de alimentos, representando o filho menor, né? Perceba que aqui nós tratamos de capacidade processual, né? Tem como o filho, né, a criança menor, né, não ser representada em juízo? Não, ela tem que ser representada, né, por alguém, o seu representante legal, pronto, assistida, né? Então nós temos aí a diferença de legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. E por fim nós temos o interesse processual, uma outra condição da ação. Aí no artigo 17, acompanha comigo de novo, ó. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Esse interesse é o chamado interesse de agir ou interesse processual. Está ligado, ó, artigo 17 é bem interessante ele. Está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende quando você movimenta a máquina jurisdicional, né? Então, cabe dois aspectos diferentes, né? Um binômio aí, necessidade, adequação, ou necessidade, utilidade, como está posto aí no slide, ó, do provimento jurisdicional. Então, o que seria isso? A necessidade para obter a tutela jurisdicional, certo? E a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, né? Então, o interesse de agir ele tem que ser analisado sob o ponto de vista desse binômio, né? Necessidade e adequação, né? Ou necessidade utilidade, ou seja, é o autor demonstrando ao juiz, né, o que ele pretende obter, né? Ele demonstrando que o provimento, porventura, né, um provimento jurisdicional, vai melhorar a situação fática, né? Ou seja, se o juiz vê que não tem interesse em agir, extingue a ação. Então, o autor ele também tem que demonstrar o interesse de agir. Qual a necessidade, qual a utilidade dessa ação, né? Ele tem que demonstrar que o Poder Judiciário não vai estar gastando dinheiro à toa ali para movimentar o processo dele, né? Tem que ter esse binômio, ó, esses dois diferentes aspectos, necessidade e utilidade. Certo, pessoal? Beleza? Bem fácil, tranquilo? Pessoal, essa foi a aula 3.4, né? Falei para vocês que é uma aula bem resumida, né? Bem simples e também bem fácil de entender. Visto isso, nós vamos avançar até a metade da aula 4.1, né? Que é uma aula também muito tranquila, muito tranquila, né? Que nós vamos falar hoje aqui sobre a estrutura do Poder Judiciário, certo? Mas em relação à aula 3.4, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma observação a fazer para os colegas, né? Ou para mim? Enfim, senão a gente avança aqui para a aula 4.1, falarmos sobre a estrutura do Poder Judiciário. Se não, vamos avançando. Vamos avançando. Gente, o conteúdo dessa aula, que ela vai ser fracionada em duas, né? E nós vamos falar hoje da metade dela e na semana que vem nós vamos falar da metade, da outra metade, né, da 4.1. Vinícius. Então, no caso aí, a ação... Tá me escutando? Estou escutando. Diga, Cleber. Então, no caso aí, entre as condições da ação aí, a mesma não tem como aí confundir com as questões de mérito e admissibilidade, né? Sim, mas em que sentido? Qual seria a pergunta? Seria voltada ao que, assim, especificamente? Só para a gente entender aqui. No caso aí, de condições da ação. Certo.
ela não, ela, no caso, ela não pode ser entendida como o mérito da questão, né? Ou até mesmo a admissibilidade, apenas o ato de pleitear uma questão jurídica apenas. Perfeito, não se confunde aqui com o mérito, é porque o mérito você vai falar lá nas razões, né, do seu pedido, lá nos fundamentos do seu pedido, né, lá nos fatos e fundamentos do pedido. Aqui é só mesmo no tocante à postulação em juízo, né? Juiz, né? Beleza, Clebson? Beleza. Ô Vinícius, Eu desci. deixa eu lhe procurar aqui. No caso da ação, por exemplo, eu sou o autor da ação. Movo a ação na contestação, se o réu contestou. Nesse caso, eu não posso mais desistir da ação só com a autorização do réu? Pronto, vamos lá. Nós fizemos essa leitura no artigo 485 do Código de Processo Civil. Podem abrir aí que a gente vai ler novamente, porque o artigo ele é autoexplicativo, bem fácil, né? A gente faz essa análise aqui. Diz o seguinte, 485. O juiz não resolverá o mérito quando, né? Aí tem os incisos, né? Onde o juiz não vai resolver o mérito. E aí nós temos lá no parágrafo 4º que diz o seguinte, ó. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então é simples. Se já há a formulação, né, dessa relação processual, acompanhe comigo. Petição inicial, né, teve a citação, depois teve a contestação do réu, segundo o parágrafo 4º, ó, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então, o autor, já oferecida a contestação pelo réu, ele não pode pedir, na verdade, ele pode pedir a desistência da ação, né? E aí o juiz vai, né, extinguir o processo sem resolução do mérito, se o réu concordar, certo? Se o réu consentir com a desistência da ação. Então, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação, né, tendo em vista que já houve o oferecimento da contestação. Beleza? Ô, Vinícius, o parágrafo 5º aí também, tá, ele diz aí que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Dá uma explanada pra gente, por favor. Vamos lá. Esse artigo não estava nem na pauta, não, mas ele é muito legal de se estudar. Vamos começar a ler ele aí do parágrafo 1º, né? Vamos aí, pega no parágrafo 1º aí, para a gente começar a ter essa análise. Ó, primeiro não, segundo, terceiro, pronto. Quarto, quinto, sexto, para a gente poder falar sobre ele. O quarto, nós já vimos, né, que fala sobre, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Aí fala sobre a desistência da ação. Pronto, sem problema algum, não tem discussão. Avançando, nós temos aí o parágrafo 5º, que diz o seguinte, vamos lá. Deixa eu achar aqui, parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Por quê? Porque apresentada o juiz julgando o processo, né? Disponibilizado lá a sentença, publicou a sentença, ela é imutável. Claro, você pode recorrer, etc. e tal. Então, como é que se tem uma sentença, eu vou pedir a desistência da ação? Não é lógico, entendeu, Cleves? Não é lógico. Então, nós temos um marco temporal aí, uma parede que bloqueia esse avanço, que é o quê? Até a sentença. Então, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. Claro,
existindo a contestação somente com o consentimento do réu, né? E não tendo a contestação, falei para vocês aqui, STJ já se debruçou sobre a matéria, né? Sem contestação do réu, não é necessária a sua anuência quanto ao pedido de desistência do autor. Beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo aí. E o sexto ainda, ó, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Mas isso aqui vocês vão aprender lá mais para frente. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Bem fácil, bem tranquilo. Vamos avançando. E essa aula 4.1, ela fala sobre a organização, a estrutura do poder judiciário, né? Nós vamos falar aqui dela hoje na metade. Na próxima metade, na aula da semana que vem. Para não ficar muito extenso, né? Senão a cabeça já começa a entrar em confusão com tanto assunto. Mas vamos lá. O Poder Judiciário, como parcela do poder estatal, ó, que exerce prioritariamente a função jurisdicional no nosso ordenamento jurídico. Então, o Poder Judiciário é o quê? É uma parcela, é uma parte do poder do Estado que exerce a função jurisdicional. Né? Pronto, fácil. Isso você já sabe que eu já falei sobre isso. Né? Vanbier e Talamin diz o quê? Que são denominadas normas de organização judiciária, ó, aquelas que regulam o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário. Né? As leis de organização judiciária. É aquelas que regulam o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário. Né? Para onde o juiz vai, qual órgão que vai atuar assim, ou órgão que vai atuar de outro jeito. Né? Mediante a definição de seus órgãos singulares ou colegiados, tá? Com suas respectivas funções e por meio dos regramento de seus serviços auxiliares. Né? É basicamente objeto dessa normatização a estrutura pela qual é organizado o Poder Judiciário. Nós temos, vocês podem até pesquisar depois, se quiserem ler, né? O pessoal aí, nossos colegas que são servidores, né? Eles já conhecem a lei de organização judiciária do Estado da Bahia, né? Vocês podem até pesquisar sobre essa lei que vai dispor sobre a organização judiciária do Estado, certo? Vai falar sobre a carreira do magistrado, a carreira dos servidores do Poder Judiciário, enfim, vai dispor sobre toda a organização e divisão judiciária do Estado da Bahia, certo? E o Poder Judiciário ele é composto por juízes e tribunais. Nós temos os juízes singulares, juiz de primeiro grau, nós temos os juízes de segundo grau, né? Juízes e tribunais, cuja organização é conferida prioritariamente pela Constituição Federal. Sempre, pessoal, vem sempre as disposições da Constituição Federal. Nós vamos seguir o que tem disposto na Constituição Federal, certo? A partir do 102 da Constituição Federal, vocês vão ver lá as competências. Nós até citamos na aula passada algumas delas, né? Constituição Federal, Supremo, STJ. Então, dessa forma, ó, são órgãos componentes do Poder Judiciário. Os juízes monocráticos, em primeiro grau, e os tribunais, os órgãos colegiados. Pronto, são os órgãos componentes do Poder Judiciário. E aqui a imagem, ó, texto constitucional brasileiro, a Constituição lá no seu artigo 92, define os órgãos do Poder Judiciário. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Topo de tudo, Supremo Tribunal Federal. Depois, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Depois, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Depois, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, lá no artigo 109 e seguintes. Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Nós temos também tribunais e juízes eleitorais. Nós temos também tribunais e juízes militares. E os tribunais e juízes dos estados, Distrito Federal e territórios. Certo, pessoal? E territórios. Vamos avançando. Sobre esses
Só um momentinho. Deixa eu abrir aqui o slide que travou. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Sobre termos utilizados na repartição de competências nas esferas estaduais e federais, quando alguém fala em justiça, de uma forma geral, perceba, de uma forma geral, quando alguém fala de justiça, né, se refere aos órgãos de primeiro e segundo grau do Poder Judiciário. O juiz aqui de primeiro grau e o Tribunal de Justiça, né, quando se fala em justiça. Essas justiças recebem esse status da Constituição Federal e podem ser consideradas da seguinte forma. Vamos lá. Olha aí a imagem, vocês estão conseguindo ver, né? Bem pequenininho, mas essa figura está no livro de vocês. Aqui eu transmiti só mesmo para a aula ficar mais dinâmica. Nós temos o conceito de estrutura do Poder Judiciário. Vamos lá. Justiça. Quando se fala de justiça, tá? Conjunto de órgãos de primeiro e segundo grau, né? Justiça são as organizações previstas na Constituição Federal. Aí nós temos a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Justiça Estadual, nós temos a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral e Justiça Militar, né? Na Justiça Federal, nós temos Justiça Comum e Justiça do Trabalho, certo? Vara do Trabalho, Justiça Federal, certo? E nós temos também os juízes federais, né? A Justiça Federal. Nós temos também a região. Quando se fala em região, é o quê? É a divisão do território nacional em espaços geográficos para implantação de órgãos de primeiro e segundo grau da jurisdição federal e dos tribunais regionais federais, né? Então, nós temos Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nós temos que a primeira região, a divisão é até meio ilógica, né? Nós temos a primeira região Acre, nós temos Bahia, nós temos Distrito Federal, enfim, né? Não é organizada por espaços geográficos especificamente, né? Mas aí nós temos também os tribunais regionais federais da segunda região, da terceira região, da quarta região, da quinta região e por assim sucessivamente. Nós temos também a seção judiciária, né? Que é a parcela de uma determinada região da Justiça Federal. Então, nós temos a região e a parcela dessa região é que nós chamamos de seção judiciária, né? Refere-se aos estados membros do Distrito Federal. Então, por exemplo, seção judiciária de Minas Gerais, está aí. Seção judiciária do estado da Bahia, certo? Avançando, nós temos as comarcas, que são, que é, na verdade, uma unidade jurisdicional, né, do território dos estados membros, objetivando administrar a justiça. Comarca de Brumado, comarca de Belo Horizonte, comarca de Salvador, comarca de Livramento, comarca de Vitória da Conquista. A vara é o quê? É uma das unidades jurisdicionais descentralizadas de uma comarca, né? Então, na comarca nós temos vara civil, vara criminal, vara de execuções penais, vara de família, né? O quê? É a unidade jurisdicional que é descentralizadas, né? Visando o quê? Uma racionalização, né? da justiça, da prestação jurisdicional. E ela pode ser dividida em matérias, conforme eu falei para vocês, né? Vara de execuções penais, vara criminal, vara tribunal do júri, vara civil, vara de família, vara de registro, vara da fazenda pública, né? Nós temos também as câmaras, né? Câmara, né? Que é uma das unidades de desmembramento dos tribunais, para melhor divisão dos trabalhos. Também, normalmente, ela é desmembrada, descentralizada por matérias. Nós temos, Tribunal de Justiça da Bahia aqui, câmaras criminais, primeira câmara criminal, segunda câmara, pronto. Câmaras cíveis também, certo, pessoal? Essa divisão, né, esse desmembramento, né, no próprio tribunal, né, por matérias, visando também essa racionalização da prestação jurisdicional. E nós temos a instância, né, conceito de instância, que indica o número de graus jurisdicionais, sendo, em regra, a segunda instância dos tribunais. Né? Desculpa, a segunda instância os tribunais. Primeira instância, os juízes singulares. Segunda instância, os tribunais. Né?
excetuam-se as causas julgadas em tribunais por competência originária. Então, nós temos, exemplo, primeira instância e segunda instância, certo, pessoal? Sobre o Supremo Tribunal Federal, competência estabelecida lá no artigo 102 da Constituição Federal. Quem tiver com a Constituição Federal aí, ó, abre para a gente, dá uma olhadinha no artigo 102 da Constituição Federal. Vou abrir aqui minha Constituição. Vamos lá. O artigo 102 diz o seguinte, pessoal. Compete, ó, ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo-lhe, aí tem os incisos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem o quê? A guarda da Constituição. Cabe a ele, compete a ele a guarda da Constituição. Proteger a Constituição Federal, certo? Proteger a Constituição Federal. É a guarda da Constituição. E cabe ao Supremo Tribunal Federal, prioritariamente, ó, dar a última palavra no que toca à interpretação da Constituição Federal. No que toca, né, no que diz respeito à interpretação da Constituição Federal. Havendo entendimentos diferentes e divergentes, né, quanto à aplicação da Constituição Federal, o Supremo ele pode ser chamado para ser provocado e, assim, decidir, unificando os posicionamentos existentes sobre a matéria. E aí ele unifica. Né? Geralmente nós temos as súmulas vinculantes, né? As súmulas do Supremo Tribunal Federal também, certo? Avançando, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, composto por 15 conselheiros, né? E aí nós temos a divisão de magistrados, membros do Ministério Público, advogados, cidadãos de notável saber jurídico e reputação, e libada, né? E aí cada conselheiro tem mandato de 2 anos cada, né? Admitida também uma recondução, né? Então, cada conselheiro tem 2 anos de mandato, né? Admitida uma recondução. O presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo Tribunal Federal, certo? E aqui, pessoal, né, ele é um órgão que trata de funções administrativas, né? Cabe ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, né? E ainda do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, certo? Então, é um órgão administrativo, né? Não se trata de funções jurisdicionais, né? Nesse órgão, mas apenas, tão somente, de funções administrativas, beleza? Sede, né, em Brasília e atuação em todo o território nacional, beleza, pessoal? Sem maiores dificuldades, bem tranquilo aí, lá no artigo 92 da Constituição Federal também. Vamos nessa. Superior Tribunal de Justiça, STJ. Artigo 104 da Constituição vai versar sobre o STJ. Compõe-se no mínimo de 33 ministros, né? Está lá no artigo 104 STJ. É a última palavra no que toca às matérias, à interpretação de leis infraconstitucionais. Quando é Constituição, última palavra, Supremo Tribunal Federal. Quando é legislação infraconstitucional, ofensa à lei infraconstitucional, Superior Tribunal de Justiça. É o órgão máximo no que diz respeito à interpretação de leis infraconstitucionais. Aquelas, né, pirâmide que eu sempre desenho no quadro para vocês, inferiores à Constituição Federal, piramidezinha de Kelsen, né? Caberá a esse órgão, portanto, unificar o entendimento no que toca à interpretação das leis infraconstitucionais. Desculpa. Nós temos também as justiças especializadas, tá, pessoal? As justiças especializadas, vamos lá. A Constituição prevê também alguns órgãos que têm sua estrutura, né,
traçadas para atender determinadas matérias específicas. A jurisdição quis, assim, o poder constituinte quis assim. Então, vamos lá. Nós temos a Justiça do Trabalho e os tribunais do trabalho, os juízes do trabalho e os tribunais do trabalho, né, vão julgar matérias relativas e atinentes às relações de trabalho, né? Nós temos os tribunais e juízes eleitorais que vão apreciar as matérias eleitorais, tá? E nós temos os tribunais e juízes militares que julgam os crimes militares. Então, são justiças especializadas. Perceba que o poder constituinte, a Constituição, preferiu o que? Descentralizar para ter uma estrutura que pudesse, né, julgar as demandas especializadas, né? Ou seja, é matéria relativa à relação de trabalho? Pronto, Justiça do Trabalho. É relativa à justiça eleitoral? Pronto, Justiça Eleitoral. Crimes militares? Justiça Militar. Então, existe essa descentralização. Quando não houver especialização em decorrência da matéria, como é que vai funcionar a estrutura do Poder Judiciário para solucionar os conflitos? Não tem, e aí eu faço o quê? Justiça comum, certo, pessoal? Seja ela na esfera federal ou estadual. Esfera federal, lá no artigo 109 da Constituição Federal. Dos tribunais do trabalho, né, os órgãos da Justiça do Trabalho, está lá no artigo 111 e seguintes. Tinha esquecido de citar para vocês. Então, a partir do artigo 102, né, nós temos aí as competências, né, do Supremo Tribunal Federal, STJ, né, nós temos também dos juízes federais, dos juízes do trabalho, né, dos órgãos da Justiça do Trabalho, né, que vai dispor sobre o Tribunal Superior do Trabalho, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e dos juízes do trabalho também, certo? Então, não tem a matéria, né, quando não houver especialização em decorrência da matéria, onde eu vou socorrer? A justiça comum, né? Então, justiça comum federal ou estadual, certo? Assim ocorre a divisão dos órgãos do Poder Judiciário em tribunais regionais federais e juízes federais, e tribunais e juízes dos estados e Distrito Federal e território. Então, por exemplo, nós temos aqui Vara Civil, Justiça Comum, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pronto, segundo grau da Justiça Comum, no Estado, beleza. Nós temos lá em Conquista. Deixa eu só aceitar na sala. Nós temos lá em Conquista, a Justiça Federal, ou em Salvador, a Justiça Federal, pronto, primeiro grau. Segundo grau, Tribunal Regional Federal, lá em Brasília, né? Lembrando que é abarcado por regiões. Certo, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo. E aí nós temos também esse organograma do Poder Judiciário, né? Tá tendo no livro de vocês também aí esse organograma, certo? Que tem aí, ó, o primeiro, né? O STF, né? E perceba como vem, ó, descendo aí, ó. Pronto, STF, depois nós temos o CNJ, né, que é órgão com funções administrativas, né, e aí vem as subdivisões. Né, nós temos Justiça Militar, STM, né, que é o Superior Tribunal Militar, os tribunais de juízes militares, né, os conselhos de justiça e auditoria militar. Nós temos Justiça Eleitoral, né, que é subdividida no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e juízes eleitorais. Nós temos trabalho também, TST, Tribunal Superior do Trabalho, e os tribunais regionais do trabalho, e os juízes do trabalho. Aqui a lógica é a seguinte, ó, vocês como advogados trabalhistas, né, pronto, protocolou uma reclamação trabalhista, foi improcedente sua reclamação trabalhista, você quer recorrer? Pronto, vou para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Pronto, não foi acolhidas as minhas razões lá no Tribunal Regional do Trabalho, né? Não foi acolhido o meu recurso ordinário. O que eu faço? Vou lá para o TST, certo? Pronto, Tribunal Superior do Trabalho. Vai dar a última palavra no tocante à matéria relativa às relações de trabalho, né? Sobre, no caso aí, o TST. Pulando para a segunda parte, nós temos a Justiça Federal, né? Nós temos as turmas de uniformização,
né, que as turmas recursais, os juizados especiais federais. Exemplo, processo de aposentadoria, né, lá na Instituição Federal em Vitória da Conquista. Pronto, né, menos de 60 salários mínimos, né, rito dos juizados especiais federais, né, pronto, beleza. Não teve sucesso na demanda, quero recorrer, pronto, turma recursal, certo? De outro modo, nós temos as varas, os tribunais regionais federais, TRFs, né, os juízes federais e os tribunais do júri também. Passando, nós temos aqui, ó, os tribunais de justiça militares, né, os juízes de direito militares e os conselhos de justiça. Nós temos também os TJs, né, os tribunais de justiça, os juízes de direito nos estados, os tribunais de júri, tribunais dos júris também, né. Nós temos também os juizados especiais estaduais. Não tendo sucesso nessa demanda no juizado especial, o que eu posso fazer? Pronto, posso acionar as turmas recursais dos juízes, dos juizados especiais, né? Por exemplo, lá em Salvador, né? Não tive sucesso na minha demanda aqui em Brumado, posso recorrer lá para Salvador, certo, pessoal? Perceba que tudo isso aqui, ó, abaixo do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é a última palavra em matéria infraconstitucional. Beleza? Bem fácil, bem tranquila, certo? Alguma pergunta sobre essa organização do Poder Judiciário, né? Bem fácil, fiz essa divisão aqui. Na próxima semana a gente começa falando sobre as funções essenciais da justiça, né? Ainda é a segunda parte da aula 4.1 e vamos falar também da aula 4.2, certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aqui, né? Beleza? Se não tiver dúvida, tenham uma boa noite, fiquem com Deus, estudem, né? Porque é muito assunto mesmo, certo? Se tiver alguma pergunta, estou à disposição de vocês.
pessoal, já que não tem pergunta, boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês aí no WhatsApp, por e-mail, tá bom?